Vamos lá. O que a gente vai aprender hoje? Sobre o que é o evangelismo, né? O porquê da gente evangelizar e qual o fundamento disso na Bíblia. O poder do evangelho. Como que a gente pode comunicar o evangelho. Obstáculos no evangelismo e como vencê-los. O que é o discipulado, a importância da obediência no evangelismo e no discipulado. Como começar, quais os passos práticos para você começar e a conclusão. Então, a gente vai começar falando sobre o que é o evangelismo, né? Eu deixei aqui uma frase que é basicamente o tema central do cristianismo, né? Que Cristo morreu para o perdão dos pecados, mas ele ressuscitou. Então, essa é a mensagem central das boas novas. E o evangelismo, ele basicamente é proclamar o evangelho para que pessoas tenham a oportunidade de aceitar Cristo. Aqui eu coloquei aceitar, mas o evangelismo ele também dá a oportunidade da pessoa rejeitar Jesus como o Senhor. Então, nós temos o mandamento, né, de proclamar as boas novas. Aí, se a pessoa vai aceitar Jesus ou não, isso é algo dela com o Senhor, entendeu? O nosso papel, a nossa função não é converter pessoas, mas só proclamar, falar daquilo que nós temos crido, daquilo que nós temos visto, né, como testemunhas. Então, é a oportunidade para que as pessoas tenham a oportunidade de aceitar Cristo ou de não crer também, né? É possível. O discipulado, ele é ensinar a obedecer tudo que Jesus ordenou, acompanhando essa pessoa, fortalecendo esse provavelmente novo cristão, né? E o evangelismo e o discipulado, eles têm as suas diferenças, mas eles seguem juntos, né? O evangelismo é o começo, e o discipulado ele é o caminho para a maturidade. Evangelizar é como abrir uma porta, mas discipular é guiar pela casa. E aí as referências eu deixei aqui para vocês, depois eu mando esse slide lá no grupo para vocês terem as referências, mas aí se vocês quiserem anotar, as referências são Mateus no capítulo 28, versículo 18 ao 20, que é onde Jesus dá a grande comissão aos seus discípulos, um dos textos base, onde ele diz que, então, Jesus aproximou-se deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, Jesus, ele não nos mandou sozinhos, ele não nos mandou para fazer a missão do Senhor sozinho, tipo, vão lá vocês, se vira, faz, aí não, ele enviou o Espírito Santo e ele vai nos capacitar para proclamar as boas novas como tem que ser proclamado. E a gente pode ter essa segurança de que ele está com a gente. Por que eu evangelizo? Por que a gente deve evangelizar? Eu citei só 3, mas tem muito mais, né? Mas eu citei mandamento, ministros da reconciliação e constrangimento. No mandamento, eu citei o versículo que eu acabei de ler, que é: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, foi nos dado um mandamento. Então, uma ordenança. É o mandamento. E nós somos ministros da reconciliação, que é a base, esses textos aqui de 1ª e 2ª Coríntios. Além de filhos de Deus, nós somos sacerdotes, nós somos povo eleito, amigos de Deus, mas nós todos fomos convocados para sermos ministros da reconciliação, como Paulo aborda em 2ª Coríntios, onde ele diz, deixa eu abrir aqui: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Então, é esse versículo aqui de 2 Coríntios 5, 18 ao 20, para quem quiser anotar. E aí, ainda em 2 Coríntios 5, aí no versículo 14, um pouquinho para cima, nós temos uma coisa que é maravilhosa, é o constrangimento. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Então, o amor de Deus, ele deve
nos constranger. Como assim? Quando você sabe que você foi amado por Deus e que Deus te alcançou, mesmo você sendo pecador, sujo, alguém impuro, alguém digno do amor dele, alguém digno do inferno, e você encontra um Deus que te alcança e te enche de amor e graça e te coloca roupas novas, tira aquela roupa suja e coloca uma roupa nova e não te dá apelidos ruins, mas te dá um nome de filho amado, de sacerdócio santo, de povo eleito, amigo de Deus, te dá um ministério. Nós somos constrangidos. Como assim? Como assim? E aí o amor de Deus por nós nos constrange a pregar o evangelho. Então, é uma coisa que é maravilhosa, sabe? O Senhor, ele nos demonstra o amor dele e aí mostra para nós que nós estamos sendo egoístas se nós retemos essa mensagem maravilhosa só pra gente, né? E a outra referência também é Atos 16. Nossa, não é nenhum dos dois, é Atos 13, tô nervosa. Atos, no capítulo 13, verso 46, lá embaixo. 46 ou 47? 46. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, agora, pois, nos voltamos para os gentios. Então, a mensagem agora, ela é pregada a todos. E aí, o versículo 47 fica ainda mais maravilhoso. Pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você, ou seja, Israel, né? Eu fiz de você, Israel, uma luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. E aí tem outra parte também muito boa que eu vou ter que ler. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se, bem disseram ao Senhor a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Então, eles se alegraram porque entenderam que a salvação era somente para o povo de Israel, né? Mas agora é estendida a nós também. Glória a Deus. Então, esse amor nos constrange. E agora a gente vai para o poder do evangelho. Por que eu quis falar disso? Porque Paulo, ele dizia em 1 Coríntios 2, 4 ao 5, que o meu ensinamento e a minha mensagem não foram dadas com linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Em Atos 3, do versículo 6 ao 8, a gente vê uma cura de um coxo. Ele era coxo de nascença, ele pedia esmolas no templo e aí ele pede dinheiro para Pedro. E aí Pedro fala: eu não tenho nada, mas o que eu tenho te dou. E aí fala: levanta e anda, e o cara sai andando. E todo mundo vem e fala: uau, não sei o que, uau. Aí Pedro fala assim: povo de Israel, vocês estão impressionados como se a gente tivesse feito? Isso é o poder de Deus. E aí a gente vê o ministério de Jesus sendo marcado pelo poder de Deus, o ministério dos apóstolos. E aí aqui vai um soco no estômago que eu levei, tá? Eu não vou tomar sozinho. Nós nos acostumamos a não depender de Deus e por isso temos tanto medo de orar por providências divinas em público. Não podemos deixar o nosso ego, o nosso medo de não acontecer como queremos, paralisar o ministério da reconciliação. Então você tem um ministério que é o da reconciliação, que foi dado por Jesus, não foi dado por nenhum homem, foi dado por Jesus, o Filho de Deus, que é homem, né? Mas que é Deus. E a gente tem esse certo receio de... E se eu orar por cura e não acontecer? Eu vou contar o testemunho para vocês rapidinho. Veio uma coisa na minha cabeça que eu tinha que evangelizar os motoboys que iam entregar comida em casa. Então eu pedi iFood, mercado, e aí, tipo, o Espírito Santo me falava: você vai ter que evangelizar os motoboys. Então eu, tá bom. Só que nesse dia foi muito específico, que eu tava pensando: nossa, vai chegar a minha entrega, né? O que eu vou falar para esse homem? E aí veio na minha cabeça assim: ora por cura. Pergunta se ele tem alguma dor. E eu fiquei assim, tá, né?
vamos ver o que dá, né? Aí ele chegou, e aí eu perguntei do nada, assim mesmo, na cara de pau, você tem alguma dor no seu corpo? E ele falou, tenho. Aí eu já. E ele falou que eles. Eu perguntei, né? Eu posso orar por você? Aí ele falou, pode. Tipo, meio assustado, assim, né? Porque é um cara mais velho, né? Uma menina orando por ele. Esquisito, né? No mínimo. Aí eu orei por ele 3 vezes e nenhuma das 3 ele sentiu nenhum alívio. E eu fiquei pensando, meu Deus, né? Tá, orei. Mas aí sabe o que ele me falou? Ele falou assim: eu sofri um acidente. Eu tenho pinos na perna, mas sabe o que acontece? É que uma pessoa, uma mulher do coque, me deu uma profecia de que se eu não voltasse para Jesus, eu iria sofrer um acidente. E ele sofreu porque não voltou para Jesus. Aí eu olhei pra cara daquele indivíduo, tipo assim, né? Aí eu falei, o que você tá esperando? Então, tipo, às vezes a gente tá achando que é porque vai acontecer um negócio e tal, mas às vezes é só realmente para demonstrar que Deus ainda quer aquela pessoa, sabe? Eu enxergo isso como Deus frustrando a minha vontade de que as coisas aconteçam como eu quero, sabe? Tipo, não aconteceu a cura e tá tudo bem, porque eu acredito que aquele homem, ele teve mais uma oportunidade de se arrepender dos pecados e crer em Jesus, o que é muito melhor do que se ele tivesse sido curado de 5 costelas quebradas, né? Enfim. Então, a gente não pode deixar que o nosso ego faça com que a gente deixe de pregar o evangelho. Vou contar mais um testemunho, eu falei que era rápido, né, gente? Mas o testemunho rápido. Quando a gente foi lá para São Paulo, um grupo de meninas, elas se juntaram para orar por mulheres em zonas de prostituição. E aí tinha uma delas que estava, isso elas me contando, né? Tinha uma delas, uma das moças que estava ali para se prostituir, ela estava com os pés inchados. E aí as meninas falaram: você aceita uma oração e tal, pelos seus pés, enfim. A moça falou que estava doendo bastante e tal. Aí ela deixou que elas orassem. O pé dela não desinchou, ela não parou de ter dor, mas pensa como que aquela mulher se sentiu, porque as pessoas estão querendo tocar o corpo dela, estão sempre querendo tirar coisa dela, estão sempre querendo possuir algo dela, mas orar pelos pés dela, que é algo que ninguém vê, tipo, ela se sentiu amada, com certeza, entendeu? Então, nem sempre as coisas funcionam como a gente quer, como Deus quer, como Ele quer trabalhar, mas a gente tem que estar atento à voz dele, aquilo que ele quer fazer. E a gente não pode fazer com que o evangelho seja só no intelecto, né? Como nós oramos aqui, não pode ser algo só do nosso conhecimento, nosso, porque eu sei muito de teologia e tal. É claro que isso é muito importante, mas a gente também não pode esquecer que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, né? Não me envergonhe do evangelho, porque ele é o poder de Deus, é isso que Paulo fala. Então, ele deu esse ensino de que o evangelho ele é o poder de Deus, nós cremos nisso, que o Senhor cura, que o Senhor faz mesmo quando ele quer, e se ele não curar, tá tudo bem, porque é o que ele quis fazer, e tá tudo bem. O importante é que alguém tenha a oportunidade de ouvir sobre Jesus e ser salvo. Falei demais, deixa eu pôr aqui. Vamos lá, como que eu comunico o evangelho? O evangelho ele precisa ser simples e acessível. A gente precisa usar uma linguagem fácil para que qualquer pessoa possa entender, até uma criança, que a gente também precisa pregar para crianças. Então, precisa ter uma linguagem tranquila de ser entendida, né? Que todo mundo possa compreender, que não tenha muitos jargões religiosos e essas coisas, porque as pessoas que estão no mundo, elas não vão entender. Então, a gente precisa modificar um pouco mais, falar um pouco mais tipo, pessoa a pessoa mesmo, sem muita formalidade e tal. Se você estiver nervoso ali no evangelismo, tipo, você saiu para evangelizar.
eu tava nervosa um dia desses, eu falei assim, olha, o amor de Jesus me constrange tanto e me faz me sentir tão amado que eu tô aqui falando para duas desconhecidas sobre ele. Aí as meninas começaram a dar risada, né? Já quebrou o gelo, entendeu? Então, uma linguagem simples e acessível. Amor e respeito. Nas suas palavras, demonstre amor e respeito à pessoa que está te ouvindo. Já aconteceu de eu encontrar com pessoas que elas eram de religiões de matriz africana e que foram muito machucadas por evangélicos. E nesses casos, assim, o que eu consegui fazer na hora foi abraçar aquelas pessoas com palavras e com gestos mesmo também, e falar que pedir desculpa em nome da igreja mesmo pela rispidez, né, de muitas pessoas que infelizmente não representam o evangelho, e sempre cuidar com aquilo que a gente fala, porque fulano tem trejeito, porque fulano isso, porque não sei o que, sabe? Sempre com amor e respeito, tanto com pessoas que são diferentes de nós, que têm uma vida diferente da nossa, que têm práticas diferentes da nossa, mas vamos parar para pensar que são pecados diferentes. A gente só tem pecados diferentes, infelizmente. A gente ainda não está isento de pecar, né? Então, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e enxergar a graça que nos alcançou. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que estão dentro da igreja e precisam ser evangelizadas, né? A gente sabe disso. E a gente precisa olhar para a graça que nos alcançou e falar, eu não mereço. Tipo, o que eu tenho hoje não foi eu que conquistei, foi o Senhor que me deu. Então, se eu tenho algum conhecimento bíblico e aquele irmão tá preso no engano, eu não vou julgar ele, eu não vou. Porque, gente, eu ficava muito revoltada, eu ficava pistolaça, assim, ficava com raiva, assim, porque às vezes chegava até falar assim, nossa, mas tá sendo muito burro e não sei o que. Gente, vamos lá, né? Um dia nós estivemos na ignorância, e se não fosse o Senhor, o que seria da gente, né? Então a gente precisa olhar para as pessoas com graça, com amor, com respeito. É difícil, mas a gente precisa pedir ao Senhor isso. Precisa ser com palavras e ações. Tem uma frase que eu não gosto dela, que esqueci, gostando da frase que eu tô esquecendo. Prega o evangelho, se possível, use até palavras, algo assim. Eu não concordo. Eu acredito que a gente tem que demonstrar das duas formas. Demonstre com a sua vida que você vive o evangelho, mas não deixe de falar daquele que esmagou o próprio filho para a salvação daqueles que creem. Então, a gente precisa falar. Então, a gente precisa dar um testemunho de uma vida semelhante à de Cristo, mas a gente também precisa falar sobre ele. Aí a gente precisa estar pronto, porque existem pessoas no Brasil que sabem de Jesus, mas não sabem porque ele morreu e têm dúvidas sobre questões da nossa fé. Então, tem muitas pessoas que já ouviram falar de Jesus, mas elas não são cristãs. Então, eu sei quem é Jesus e tal, eu acredito nele. Quem é Jesus? Ele é Deus. Tá, mas por que ele morreu? Nossa, agora você me pegou? Gente, é o ponto central do evangelho. Se aquela pessoa ela não sabe porque Jesus morreu, ela não é cristã. Ela não conheceu Jesus, entendeu? Porque essa é a base fundamental do evangelho. Então a gente precisa explicar para as pessoas por que Jesus é o modelo perfeito, por que Jesus é Deus. A gente precisa ter base bíblica para isso, a gente precisa ter como passar um conhecimento ali se a pessoa tem alguma dúvida teológica. Porque, assim, já aconteceu, eu estava com meu esposo, com o ex-chefe dele. E aí o ex-chefe dele começou a falar sobre o livro de Enoque. Aí ele começou com umas conversas estranhas. Aí eu, tipo assim, né? Não é, a gente sabe que é um livro apócrifo, enfim, né? E ele é rejeitado porque ele não foi nem escrito por Enoque. Então é um livro bem. Enfim.
E aí ele estava falando que não, porque conspiração e tal. A gente tem que saber que a Bíblia ela é inerrante, que ela é a palavra de Deus, que a gente não pode anular uma parte da Bíblia e ficar com outra, não. Ou você aceita ela inteira ou você anula ela inteira. Não tem meio termo, entendeu? Não tem uma parte ou outra. Então a gente precisa saber como explicar isso de uma forma que as pessoas entendam. Às vezes a pessoa não vai saber o que é exegese, hermenêutica, ela não vai saber. Então, a gente precisa ter essa linguagem simples e acessível, entendeu? Vamos lá para a próxima. Obstáculos no evangelismo e como vencê-los. Oposição. Em Mateus 10, 16 ao 18, Jesus prepara os discípulos para a oposição. A oposição não é algo que vai pegar o nosso Deus de surpresa. Na verdade, faz parte do plano dele. Os filhos da carne se manifestarão, mas não podemos nos calar. Devemos permanecer firmes. Medo. Em 2 Timóteo 1,7, temos a base para isso, né? Que a gente tem medo, né? De tudo que nos tira da zona de conforto. Falar com estranho não é confortável, mas é necessário, porque e se fosse nós? E se fosse os nossos filhos perdidos? E se fosse nossos entes queridos prestes a deixarem essa vida terrena? Nós não iríamos amar se soubéssemos que alguém deu a chance dessa pessoa aceitar Jesus e ser salva? A gente não iria amar isso. Então, a gente tem que pensar nessas coisas quando a gente se deparar com medo, porque ele vem. Quando a gente tá saindo da nossa zona de conforto, a gente fica meio assim, mas a gente precisa enfrentá-lo e sujeitar a nossa vida a Jesus. A morte. Esse não é um contexto que a gente tem, né, no Brasil atualmente, mas eu quis trazer porque é a realidade de muitos irmãos da igreja perseguida, né? Em Atos 7, a gente tem a pregação de um homem chamado Estevão. Ele pregou até a morte. Ele foi como Jesus em sua morte, um homem cheio de perdão, graça, e apesar de ter sido apedrejado por falar a verdade, esse deve ser o nosso padrão. A Bíblia diz que Estevão adormeceu, não diz que morreu. Temos essa esperança firme de que Jesus é real, de que ele vive e triunfou na morte. Se nós temos essa esperança, então seremos como Estevão, seremos como o nosso Cristo. Ressuscitaremos com ele e não temeremos a morte. Tô falando muito rápido, gente? Tá tranquilo. Discipulado. Beleza. Sobre o discipulado agora. O discipulado, ele acontece quando... Aqui tá as referências também, para vocês anotarem. O discipulado, ele acontece quando uma pessoa está disposta a ser pastoreada por uma pessoa que tem uma maturidade espiritual maior. A pessoa que está sendo discipulada sabe que está sendo discipulada e o discipulador também tem consciência dessa responsabilidade. Nenhum dos discípulos de Jesus foram discipulados por Jesus em segredo, sem que ambos soubessem dessa relação de liderança. Jesus é líder e nós somos os liderados, entendeu? Jesus é o discipulador e nós somos os discípulos. Era bem sólido isso, não tinha uma questão de segredo, assim, por exemplo, quando ele chamou Mateus e falou, vem, siga-me, e ele foi e seguiu, entendeu? É algo que é combinado entre as pessoas, tipo, eu admiro muito tal pessoa em tal área, e eu acho que essa pessoa pode me ajudar a evoluir espiritualmente nisso, pode me ajudar em oração nisso, tudo mais. E aí você pode conversar com essa pessoa, orar, claro, pedir ao Senhor, e conversar com essa pessoa sobre ela te discipular em tal área, ou enfim, te acompanhar nesse processo da caminhada cristã. E o discipulado, né, que eu estava falando agora, é um processo de ensinar, corrigir e encorajar. Se queremos ser parecidos com Jesus, nós precisamos discipular. Não existe, essa eu também levei um soco no estômago, tá? Não existe discípulo de Jesus sem discípulos, a menos que seja um novo convertido. Esse é o papel da igreja. Nós somos chamados a cuidar uns dos outros, a ensinar uns aos outros, e nós precisamos discipular, porque foi isso que Jesus fez, e nós devemos ser como ele é. E se ele discipulou, a gente tem que discipular também.
Se ele tomou a cruz dele, nós precisamos tomar a nossa também e segui-lo. O papel do discipulador é de acompanhar a caminhada do novo convertido, orar junto e dar exemplo de vida cristã. O discipulador precisa ser mais maduro, o discipulador passa a ser mais maduro, consequentemente, porque reconhece a responsabilidade da posição que ocupa na vida do discipulado. Então, é por consequência, porque você vai estar buscando por alguém a mais do que só você. E você vai estar buscando ainda mais conhecimento nas escrituras. Primeiro, porque você ama o Senhor e ele te amou primeiro. E depois, para você ser alimentado, para poder passar e jorrar essa fonte de águas vivas para outras pessoas, que são aqueles que você está discipulando. Então, você passa a ser mais maduro por isso, porque você entende a responsabilidade de conhecer mais a palavra, de se aprofundar mais em Deus, porque você também quer que aquela pessoa se aprofunde mais em Deus. O discipulador imita Cristo e o discipulado imita o discipulador. Aí a gente tem aqui algumas referências. E a importância de cumprir ambos. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quando a gente olha para Mateus 28, no versículo 19, se não me engano. Mateus 28, 19, deixa eu ver. É isso mesmo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente tem aqui essa chamada, né, esse mandamento. E no 20 fala, né, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Opa, perdão, passei sem querer. Então, se a gente ama ao Senhor, a gente vai obedecer esse mandamento. Samantha, mas eu não sei se eu amo a Deus o suficiente. Lembra do amor dele por você, porque esse amor vai te constranger a viver para ele, vai te constranger a obedecer aos mandamentos dele. Se a gente entende isso, a gente tem um combustível eterno para a nossa caminhada espiritual, porque eu vou falar de mim, assim. Eu tentei até um certo tempo com as minhas forças, chega uma hora que não dá, você esfria na fé. Mas se você lembra que o amor de Deus te alcança, você vai, entendeu? Porque não depende da sua performance, não depende do quanto você está fazendo, você está sendo produtivo, você está conquistando e está acontecendo, mas daquilo que o Senhor já derramou sobre a sua vida, que é o amor dele, entendeu? E isso nos impulsiona a obedecer aos mandamentos dele, porque a gente o ama, mas a gente ama ele porque ele nos amou primeiro. Não é uma coisa que vem da força do nosso braço. Se fosse depender de nós, nós não evangelizaríamos, nós não discipularíamos, porque sai da nossa zona de conforto. A gente precisa depender de Deus, a gente precisa depender do auxílio dele, porque é só o Espírito Santo que nos capacita a essas coisas, né? E nos dá esse anseio de eu quero ver pessoas sendo salvas, né? A gente precisa lembrar de nós, onde nós estávamos e pensar nessas pessoas que estão perdidas, que não conhecem Jesus. Quando nós estamos numa situação difícil, a gente pode se derramar aos pés dele, contar tudo para ele, e ele vai nos ouvir e tal, e a gente tem essa segurança, a gente tem esse amparo. Mas é aqueles que não têm. Muitas vezes eles se matam, eles se drogam, eles vão para a prostituição, cometem atrocidades com a família. Então, o pior de tudo, passam a eternidade sem o Senhor. Então, a gente precisa tirar os olhos de nós e fazer como Paulo fala na carta aos Filipenses, né? Que Jesus, ele se esvaziou. Ele não, mesmo sendo Deus, ele não se encheu de si, sabe? Ele se esvaziou para poder preencher toda a nossa nudez, entendeu? Tá, e como que eu começo? Você vai orar pedindo oportunidade de falar o evangelho. E com certeza você já teve muitas e muitas. E você vai continuar orando para
pregar o evangelho. Ai, Samantha, como que eu prego o evangelho para um esquisito, para um estranho, para um estranho. Tô dando muito fora, né? Por exemplo, você tá no ônibus indo para a faculdade e sentou do seu lado uma pessoa com uma tatuagem de cruz. Tem um monte. Você pergunta, você sabe o que significa a cruz? Tipo, oi, tudo bem? Você sabe o que significa a cruz? A pessoa, sei, Jesus, né? Poxa, você vai puxar um assunto normal do dia a dia, algo que a pessoa vai gostar de falar, porque ela tatuou, né? Mas que, né, a pessoa tenha desistido da fé, mas aí gente, vou falar uma coisa para vocês. Gente que tá afastada da fé, elas nunca vão calar a boca. Nunca. Elas sempre vão falar para vocês que elas estão afastadas, sempre. É, é, é muito bom. Elas não conseguem ficar quietas. Elas falam, nossa, mas me conta. Não, teve um evangelista que eu fiquei até assim, tipo, a menina ficou falando, não, mas fala mais. Tipo, eu querendo conversar, puxar um assunto ali para poder introduzir sobre Jesus. E ela, não, mas vocês vieram falar de Jesus? Fala aí. Coreano, assim. Eu, tipo, meu Deus, rápido, assim, sabe? Você me fala aí, é que eu tô afastada, sabe? Aí eu, entendi. Comece com pessoas próximas, família, amigos e vizinhos. Começar com os mais próximos é difícil, né? Mas você vai começar dando testemunho de vida. Se você já tiver um testemunho de vida, você vai falar de Jesus. Ah, mas tá tudo ruim. Nossa, o preço das coisas tá caro. Nossa, mas eu tenho um negócio aqui que tá caro. Nossa, foi caro, hein? Foi caro. O Filho de Deus morreu pelos nossos pecados para pagar uma dívida que a gente não pagava. Caro, entendeu? E você vai introduzindo assuntos assim, tipo, tem uma frase do Luca que eu gostei bastante. O Luca Martini, ele é um missionário, né? E aí ele falou que uma vez ele estava no mercado e aí ele estava na fila do caixa e aí um cara gritou assim, só não tem jeito para a morte. Aí ele gritou do outro lado, tem jeito para a morte sim, Jesus venceu a morte. Então, são coisas no dia a dia que a gente pode falar e a gente acaba passando batido, né? Mas tem oportunidade para pregar o evangelho. Se você não encontrar uma oportunidade para pregar o evangelho, você cria, entendeu? Cria uma situação, tipo, começa um assunto que você já sabe, que nem eu falei da tatuagem, né, de cruz, né, se tem alguém aí, né, no seu convívio que tem uma tatuagem de cruz no ônibus, sei lá, qualquer lugar, você já pode puxar um assunto sobre isso. Você cria um assunto já sabendo tudo que você vai falar, entendeu? Participe de atividades que promovem o evangelismo. Então, tem coisas que não são necessariamente evangelismos, mas podem virar. Então, ações sociais. Eu não sei como é na região de vocês, se tem alguma instituição que faz ação, vocês podem se juntar com ONGs e afins, e também podem criar as próprias ações de evangelismo de vocês. Então, eu tenho muita vergonha. Cara, ora ao Senhor, pede ao Senhor e escreve carta. Tipo, escreve carta falando sobre o plano de salvação. E entrega na rua. Tipo, quero te entregar isso aqui. E sai, tipo, vaza, sai, vai embora e deixa aquela carta com a pessoa, sabe? Porque eu acredito que o Senhor pode trabalhar de diversas formas, sabe? A gente não pode limitar o poder do Espírito Santo. E estude a Bíblia para estar preparado, né? Que nem a gente já falou sobre isso. A gente precisa ter uma base sólida para pregar o evangelho, porque senão a gente acaba falando coisas que não condiz com o evangelho. Sei lá, começa a pregar uma salvação por obras, e aí a pessoa acredita errado, e aí você tem que reevangelizar a pessoa porque ela acreditou errado lá atrás em coisas que são fundamentos da fé e que tá errado. Então, esteja sempre preparado. Mas fulano quer sair para fazer evangelismo e não estudou. Tipo,
Cara, chega e discipula, pergunta se. Ah, então, você gostaria de fazer umas reuniões para a gente conversar mais sobre a palavra e tudo mais? Sabe? Tenta ser luz ali onde você tá, mesmo que a situação, mesmo que você ache que não. Tipo, nossa, mas aquela pessoa, nossa, nunca vai se converter. Gente, tipo assim, eu falo de mim. Eu achava que se fosse eu olhando de fora, eu acharia que eu nunca iria me converter de verdade. Eu cresci na CCB, eu tinha o cabelo na panturrilha, meus pais eram muito rígidos. E assim, eu fui muito maltratada por ministérios e afins e pessoas na igreja. Então, tipo, eu falo assim, nossa, se eu tô aqui é porque o Senhor me sustenta, porque se fosse por mim, não, entendeu? O desabafo. Mas é sério, a gente acha que Deus é fraco. A gente acha que Deus ele não pode salvar pessoas, ele pode salvar pessoas. A gente não, né? Eu tava na missão em São Paulo em janeiro e tiveram pessoas em zonas de prostituição, tipo, dentro do prostíbulo, que pararam para ouvir o evangelho dentro do prostíbulo. As meninas, elas levavam as meninas que estavam pregando o evangelho para dentro do quarto, fechava a porta e ficava ouvindo o evangelho. E tinha uma coisa que eu orei em específico, porque eu não fui, né? Eu fiquei intercedendo. E aí o Senhor me ensinou sobre a intercessão naquela missão. Eu não sabia o que era intercessão, e é muito importante. E aí, assim, gente, já vou falar rapidão, tá? Dentro da minha oração, eu tinha pedido uma coisa para o Senhor: Senhor, se tem alguém ali que está fazendo o programa pela primeira vez, que essa pessoa vai embora daquele lugar, naquela noite mesmo, que ela vai embora, que ela saia dali e tal, que ela creia no Evangelho. Gente, tinha uma pessoa lá que estava indo fazer programa pela primeira vez e ela foi embora, ela creu, entendeu? Ela foi embora. E não só ela, mas teve mais duas que foram embora naquela noite mesmo, entendeu? Então a gente acha que o evangelho, ele é tipo, não, o evangelho é poder de Deus para salvar aquele que crê nele, entendeu? Então a gente precisa entender que o Senhor é Deus e ele cata o coração que ele quiser, entendeu? E aí peço orações para irmãos mais experientes para orientação e apoio. Se você tiver alguma dúvida, joga lá no grupo. A gente conversa, sabe? Vamos se unir, vamos se encorajar a pregar o evangelho. Ah, eu preguei o evangelho no Uber. Sabe, manda lá o testemunho, tipo, gente, eu venci o medo, preguei o evangelho no Uber, e a gente vai alimentando essa corrente de pregação do evangelho, porque tem um versículo na Bíblia, eu não lembro onde tá, mas que fala, né, que eles oravam para que o Senhor desse mais ousadia para eles pregar o evangelho. E eu acredito que esse incentivo mútuo é maravilhoso, sabe? É isso aí, cartas para o mundo. E a conclusão, o chamado para todos. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. É lindo esse versículo porque olha o que ele fala: serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, era onde os discípulos estavam, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então começa por onde você está, na onde você está, com os vizinhos que você tem, com a família que você tem, com os amigos que você tem agora, com as pessoas que estão ali ao seu redor, na sua cidade, no seu bairro, e você vai para os cantos, entendeu? Vai indo e pregue até os confins da terra. É maravilhoso isso aqui. E a gente também tem que lembrar que o evangelho, o evangelismo e o discipulado, ele não é só para pastores, líderes, mas para todos os cristãos. Eu não me lembro quem que falou essa frase, mas é uma frase, eu acho que é do Charles Spurgeon. Ele falou que todo cristão ou é missionário ou é impostor.
E essa frase é maravilhosa, porque pregar o evangelho nos faz depender de Deus, porque não depende de nós saber o que a pessoa está passando. Às vezes o Senhor pode dar uma palavra de conhecimento ali sobre o que a pessoa está sentindo, passando e tal. E não depende de você saber o que falar, como falar. Então, o Senhor que te guia. Não depende de você, se de repente você orar por cura, a pessoa ser curada, depende do Senhor. Não depende de você, a conversão daquela pessoa depende do Senhor. Então, é algo que você vai fazendo, sabendo que você está ali, dependendo do Senhor. E isso é algo que a nossa carne odeia, é depender do Senhor. E a gente precisa mortificar isso, e a gente precisa mortificar a nossa carne, viver para o Senhor e pregar o evangelho, porque isso glorifica a Deus. É uma das coisas também, nós pregamos o evangelho porque isso glorifica a Deus. Os anjos fazem festa, Deus faz festa no céu quando um pecador se arrepende. Traz alegria para o coração de Deus. Deus tem um coração como se tivesse uma chaga aberta. Deus vê o caos do mundo, a dor do mundo, e ele não é um Deus apático, ele se sensibiliza com as dores que nós temos, com o mal que assola o mundo, porque esse não era o plano inicial, né? O pecado corrompeu, nossa maldade corrompeu o mundo, né? E isso traz um ardor para o coração de Deus, e nós precisamos ser resposta para as dores do coração de Deus. Deus tem uma dor que é que as pessoas conheçam o Filho de Deus. E nós precisamos ser resposta para essa dor. É isso, gente. Glória a Deus. Samanta, querida, que bênção, viu? Você consegue me ouvir? Consigo. Maravilha. Glória a Deus. Muito feliz, né? E coração queimando aqui, né? Esse encontro foi excelente. Eu vou abrir aqui para o pessoal fazer perguntas, né? Alguns comentários também. Tenha vontade, querido. Eu acho que coisa que você comentou, Samanta, e essa questão dessa grande comissão, esse chamado de Deus para evangelizar, anunciar, levar as boas novas do evangelho, é um mandamento da palavra de Deus, né? Não é uma opção. Se der, a gente evangeliza. Se der, você cumpre a grande comissão. Não. Nós somos chamados, nós somos comissionados a isso. Nós somos, é um mandamento da palavra. E o próprio Jesus, né, fala que aquele que me ama cumpre os meus mandamentos. Então, se nós amamos a Deus, nós temos que cumprir esse mandamento e levar o evangelho, levar a palavra de Deus ao próximo. Então, queridos, algum comentário? Vocês querem comentar alguma coisa? Fazer alguma pergunta, irmã Samanta, alguma coisa da minha experiência? Fiquem à vontade, tá bom? Essa parte meu áudio cortou, então vim aqui com a voz da editora para incluir a pergunta, que é como evangelizar pessoas que estejam em denominações ou até mesmo em outras situações que acreditam que já são convertidas e já são salvas, mas por seus frutos e sua vida a gente vê que não conhece o verdadeiro evangelho. Como evangelizar essas pessoas? Que Deus nos ajude. Minha mãe, meu pai, ele não é assim, ele é batizado, mas ele não tem fruto, sabe? E a minha mãe também não. E assim, depois que eu casei, ficou um pouco mais, eu digo que ficou um pouco mais fácil, por quê? Porque eu tava na congregação, eu casei, e aí depois eu saí. Então, foi mais tranquilo, porque eu não tive que lidar tanto, assim, com essa questão dos meus pais, sabe? Mas no começo, meu Deus, quando eu comecei a ler a Bíblia, minha mãe falou assim: Samanta, você vai ficar louca. E eu, assim, na frieza espiritual, morrendo, assim, tipo, frieza espiritual, assim, sem vontade de ler a Bíblia, catei a Bíblia, minha mãe, nossa, você vai ficar louca, menina, você vai ficar lendo a Bíblia. Meu Deus do céu, que como... Aí eu falei assim: não, mãe, da onde você tirou isso? Da onde você tirou isso? Me fala onde está na Bíblia isso e tal. Já conheci cooperadores que leram a Bíblia 2 vezes ou mais, assim. Eu considero pouco, né? Eu não li tantas, mas, né? Estamos no processo, assim, né? Mas eu falava, eu confrontava, tipo, onde está na Bíblia e tal. E eu
não ficava falando eu acho. Não, eu pegava e falava, mãe, na Bíblia tá assim, assim, assim. E aí ela, tipo, peraí. Até que eu não tô mais, né, na casa dos meus pais, né, que eu casei, mas eu peguei minha Bíblia, que eu me converti, que é uma Bíblia fácil de entender, e eu dei para minha mãe. Eu achei o máximo ela ter aceitado, porque a capa é de cruz, né? E ela aceitou numa boa, assim, até ler um pouco. E é o jeito que eu lido, sabe? Eu tento falar das escrituras o máximo que dá e não ficar falando eu acho, sabe? Eu sempre falo, ó, a Bíblia diz isso. Porque se eu falar eu acho, eles vão falar, ela tá indo com aquilo que ela pensa, né? Ai, menino não sabe nada da vida, né? Porque eles são mais velhos, né? Então, querendo ou não, pessoas mais velhas, elas têm essa, tipo, eu sei mais, né? Você não sabe de nada. Pelo menos as pessoas mais velhas que eu conheço, né? Então, esse é um caso complicado, é um processo para mim também. E dar testemunho, né, de vida e falar da palavra. É isso. Pedir para o Espírito Santo converter. Pode ser a ele primeiro, fale ele. Eu tenho uma pergunta, talvez seja um pouco longa, e eu acho que ela não é só sobre evangelismo necessariamente. Então, se alguém mais quiser complementar, mas eu queria saber como que, se você já teve que lidar, ou enfim, se teve algum tipo de orientação sobre isso, sobre como lidar para apresentar o evangelho para quem está passando por uma situação em que está, sei lá, em que perdeu algum ente querido, alguma coisa assim, e vai ter que lidar com essa realidade de que aquela pessoa provavelmente não foi salva. Porque eu estou meio que passando por essa situação com uma colega do trabalho, que já faz um tempo já que eu estou tentando falar de Jesus para ela, e ela perdeu a mãe dela recentemente, e eu sei que isso é uma questão que talvez, não sei, que talvez atrapalhe, assim, sabe? Essa realidade de que, poxa, a mãe dela, o evangelho que talvez eu tô tendo a oportunidade de apresentar para ela, talvez a mãe dela não tenha tido a oportunidade de ouvir. Então, assim, como que não sei se você já teve que lidar com isso, assim, de alguém ter que apresentar o evangelho para alguém que tá lidando com isso no momento que você tá falando do evangelho pra pessoa. Nunca aconteceu comigo de alguém que tá passando por isso. Aconteceu de eu evangelizar um cara que ele perdeu a esposa, mas já fazia, se não me engano, 3 anos, então ele tava mais, assim, conformado. Mas nesse primeiro momento eu não ficaria debatendo questões teológicas, não sei se eu entendi certo, tá? De salvação e tal, eu só tentaria consolar mesmo a pessoa e não entraria nesse mérito, sabe? É claro Isso, que. assim, e só que ao mesmo tempo eu tô tendo muito cuidado, assim, pra não deixar, tipo assim, transparecer que a mãe dela com certeza foi salva, né? Mas aí parece que eu não consigo muito realmente chegar e apresentar o todo da verdade do evangelho por medo de que essa realidade de que a gente não tem como garantir a salvação da mãe dela vá afastar ela, sabe? Não sei. Uhum. Mas assim, eu acredito que apesar de pessoas com uma certa ignorância do evangelho religiosas, eu acredito que pode sim haver salvação se a pessoa ela creu em Jesus como Salvador, né? Como diz as Escrituras. Então, a gente não tem como garantir a salvação das pessoas, mas a gente pode se apoiar nessa fé de que se ela creu, elas vão se encontrar. E o melhor ainda é que ela vai encontrar com Cristo, que é muito melhor, sabe? Perfeito. Deus abençoe. Amém, é difícil. Acho que chegou minha vez de falar, né? No slide que Samantha estava passando a respeito de como começar, né? De orar a Deus e pedir a Deus que coloque alguém no caminho, enfim, para que pudesse evangelizar. Eu lembrei de um fato que aconteceu, acredito eu, que em 2015. Tem um tempinho, eu era CCBano, mas
Evangelizava, viu? Tava trabalhando. E aí, no trabalho, eu tava orando bastante em casa, no trabalho. E aí eu fui no banheiro do trabalho orar. Eu falei, Senhor, quero evangelizar alguém. Quero evangelizar alguém. Põe alguém no meu caminho para eu poder evangelizar. E eu saía do trabalho e fazia um curso, né? E nesse dia eu fui lendo a Bíblia no ônibus. Ellen tem o ministério do Uber, meu ministério é no ônibus, viu? E aí, eu tava lendo a Bíblia no ônibus e me sentou uma mulher do lado e ela perguntou assim, moço, quando você tá aflito, o que é que você lê na Bíblia, o que é que você faz e tal? E aí foi uma oportunidade, né, de falar da palavra. E eu falei para ela o que é que eu lia, né? Na época era o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, e aí comecei a falar da palavra para ela. Naquela época falei onde tinha uma congregação próxima ao bairro dela, né? Então foi bem o que você passou no slide aí, né? De orar a Deus, pedir a Deus e realmente, né? Deus cria caminhos. Em outra oportunidade, eu estava no ônibus lendo a Bíblia e aí o rapaz perguntou, e aí, qual a palavra de hoje? E aí já é uma oportunidade, né, de você já, a palavra de hoje é essa, tá? Justamente o que eu estava lendo ali, falar alguma coisa da palavra, sempre uma oportunidade, né? Aí veio na rua, alguém fala assim, ah, Deus é bom, aí Deus é bom mesmo, e começa, sempre acontece alguma coisa assim, nesse sentido. Foi isso, que só queria compartilhar essa experiência, porque eu lembrei no momento que você passou o slide. Muito bom. É o ministério do Uber, do ônibus, dos motoboy. Quem mais, gente? Quem mais? Um comentário, né? Certo, né? Tenho um amigo, ele tinha um cargo de liderança lá na ele, e todo dia ele vinha me falando, antes, tu vai começar a ter prática de oração antes de iniciar o trabalho. E eu quero agora começar a levar uns textos bíblicos para ler antes do início do trabalho. Me fala aí uns versículos e tal. E ele esperava que eu falasse aqueles versículos, que Deus vai abençoar, Deus vai prosperar, que, né, aqueles versículos mais coach. Só que eu só mandava Efésios 2:8, aqueles versículos que falam sobre o evangelho, salvação, eterno, reconciliação. E aí ele ficava toda vez, um texto mais fácil, um texto assim que, não, esse texto aqui eu vou ter que explicar ao povo, o povo não vai entender nada. Eu disse, não. O meu assunto é sobre o evangelho, é sobre a cruz de Cristo. E eu sei que ele levava os textos, lia os textos antes de iniciar o trabalho, e ele trazia um retorno que as pessoas se interessavam pela mensagem, dizendo que a mensagem tocava nas pessoas, no sentido de as pessoas refletir no trabalho até antes mesmo de iniciar o trabalho. Então, isso é legal. E as pessoas têm expectativa, acham que as pessoas têm um certo tipo de mensagem que precisa ouvir. Mas, na verdade, o que você falou é o poder de Deus para a transformação da vida das pessoas. Né? E é o que importa. E canal de microfone. A minha pergunta é: tem pessoas que são católicas que elas leem a Bíblia, sabe? Só que elas não estão direcionadas no caminho certo, porque elas se voltam mais à idolatria de Maria, vamos dizer assim. Eu tive uma colega que ela tinha, sei lá, uma promessa, não sei o que era, de cadeado, não sei, lá, e ela queria ser freira. E aí a gente acabou debatendo, né, alguma coisa. E aí eu percebi que geralmente essas pessoas, elas não têm uma direção certa de Cristo. Tipo, elas não botam Cristo como, tipo, o alvo, entendeu? Como lidar com pessoas assim? Normalmente, eu sempre prefiro expor a palavra e que a palavra vá convencendo essa pessoa desse caminho mal que ela tá, entendeu? Porque quando a gente confronta uma fé da pessoa, uma crença, vai ferir o ego dela. E eu não vou ganhar nada com isso, sabe? Ferindo o ego dela. Só vou ganhar raiva. Então, expor as escrituras para essa pessoa vai
como nós somos salvos e tal, versículos sobre salvação e tudo mais, que é um dos pilares da nossa fé, né? Expondo a doutrina do Espírito Santo, então versículos que dão base para a doutrina do Espírito Santo, realmente lançar os fundamentos da fé para essa pessoa e as bases, e aí a palavra vai modificando o coração dessa pessoa. Eu falo isso porque isso aconteceu comigo. Infelizmente, eu não tive nenhum discipulador, eu vivi em idolatria também. E a palavra foi modificando o meu ser, sabe? Não sei se eu consegui te responder. Perfeito. O Luan. Oi. Você consegue me escutar? Se me der licença, só um minutinho, rapidinho. Coisa rápida, prometo ser breve. Tem um detalhe também, queridos, que é importante. A gente saber, aí a irmã Samanta pode nos ajudar com a bagagem, né, com experiência já no campo missionário, saber a quem nós estamos direcionando. Nesse caso, né, de alguém que já faz parte, já tem alguma crença, como ela falou, é só o Espírito Santo mesmo para modificar. A gente vai lançar os fundamentos da fé, mas, por exemplo, para um católico que não considera as Sagradas Escrituras, somente o Espírito Santo para convencer que a Escritura é autoridade, né? Que a Escritura é a única fonte ou a nossa única regra de fé e prática. Então, aí nós voltamos novamente para o ponto que foi bem instruído e colocado, de que nós devemos nos aplicar em conhecer a palavra de Deus, a história da igreja, né? Porque aí já vem os mitos. Claro que ferir o ego não é o caminho. A gente querer ganhar na retórica nunca é o caminho, né? Prometo ser bem breve, rapidamente. Minha adolescência foi assim também. Eu estudava e na escola o pessoal sempre me chamou de pastor. E dia de quinta a gente parava no período integral e na hora do almoço todo mundo sentava na roda e era dia de conversa de Bíblia. E falava de Deus, falava da fé, de forma natural. Assim, o pessoal gostava de falar das Sagradas Escrituras, porque, assim, existia o confronto, mas não existia essa vontade de vencer no debate, né? De vencer no argumento, de ganhar no campo da retórica. Porque não é sobre o debate, né? É sobre falar a verdade da fé, como você está falando. Eu me lembro que uma católica romana, a gente falou alguma coisa da palavra de Deus com ela, e ela citou que não considerava a Bíblia como autoridade, e ela concordou comigo, né? E de forma leve, assim, a gente conseguia viver. Ateu passou a crer. Assim, é muito lindo quando o Senhor cria esses caminhos, né, para a gente falar da palavra de Deus. Mas eu acho muito bom a gente saber com quem nós estamos falando, né? E saber usar essas ferramentas de forma bem perspicaz. Deus abençoe. Amém, meu querido. Isso aí. Uma coisa que a Samanta comentou também, né? Cuidado com o outro, entender. E também você levar essa mensagem com amor. Acho que isso já quebra algumas barreiras. E aí, como o Davi comentou agora, não essa preocupação de ganhar debates, mas de que a outra pessoa chegue ao conhecimento de que Deus, o Espírito Santo de Deus, converta o coração da outra pessoa. Esse é o seu propósito. Irmão Eduardo, dando tua mão, pode comentar no vídeo. Opa, estão me ouvindo, né? Beleza. Então, na verdade, o que o Davi falou ali e o que você complementou, já meio que responde a minha pergunta, mas apenas confessando assim, um probleminha que eu tenho. Primeiro é a vergonha, a gente tem muita vergonha de abordar esse assunto, como não foi algo que a gente aprendeu a fazer, né? Tem pessoas que cresceram em ambientes evangelísticos e tudo, então já aprenderam muito a fazer isso, né? Então, primeira vergonha. E o segundo ponto é assim, que eu fui cansado pela mensagem do evangelho de uma maneira meio professoral, assim. Então foi com Augusto Nicodemos, sabe? Foi uma abordagem mais professoral. Então eu acho que tenho muita dificuldade de simplificar a minha linguagem para que eu não transforme toda a oportunidade em um debate. A gente sabe, assim, que a questão de salvação por obras não é apenas na nossa denominação, não. O contexto do
cristianismo cultural é salvação por obras. O pessoal acha que se eles forem um pouquinho melhorzinhos, um pouquinho bonzinhos, serão salvos. Então, eu tenho muita dificuldade de entrar nesse assunto, em evangelizar tudo de maneira correta, sem entrar em um tom professoral, sem, sabe, virar como se fosse um debate, uma aula, assim. Então, eu acho que eu preciso mais sentir, assim, o amor de Cristo, enfim, poder transmitir isso mais com ações, com algo assim, sabe? Tem um texto muito bom na Bíblia, que é Jesus evangelizando. Só não lembro onde tá, gente. Alguém lembra onde tá a passagem da mulher samaritana? João 4. João 4. Basicamente é Jesus evangelizando. Jesus, ele chama a atenção da mulher, ele sendo judeu, pedindo água para uma mulher samaritana. Ela, tipo, como você, como o senhor sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber. Aí ele chama a atenção dela ali como se fosse vou trazer aqui para uma linguagem bem do dia de hoje, como se fosse um gancho, sabe? De um vídeo. Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido água e lhe daria água viva. Tipo, como assim? Você tem água e você está me pedindo água, sabe? Ele chama a atenção daquela mulher e insere o evangelho apresentando que ele é o Cristo numa linguagem popular. Então, sempre tentar passar por assuntos do dia a dia, sabe? Sempre tentar iniciar com assuntos do dia a dia. Normalmente, quando a gente sai para as ruas para poder fazer evangelismo com a igreja, a gente sempre chega... Oi, e aí, como que você tá? O que vocês estão fazendo por aqui? E aí, eu gosto muito de um gancho que é assim... Você já ouviu uma boa notícia hoje? Ou só notícia ruim? Porque as pessoas gostam de reclamar, né? Então, eu tiro uma... Assim, você ouviu alguma boa notícia hoje ou só notícia ruim? Aí as pessoas, só notícia ruim, né? Tudo caro, não sei mais o quê, enfim. E aí... Nisso você pode contar sobre a obra de salvação. Você sabia que você era inimigo de Deus? Mas Deus te deu acesso a ele por meio de Jesus? Você sabia que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados? E eu também me converti através das escrituras e eu tive um aprofundamento por meio de pessoas como Augustus Nicodemos, o Iago Martins, tiveram vários canais assim que me auxiliaram bastante com uma linguagem mais de ensino mesmo, né? E aí eu prego o evangelho ensinando, entendeu? Eu vou falar sobre doutrina de salvação ali com a pessoa e cito textos ali com umas paráfrases, né? Do que eu me lembro, que eu tenho a memória bem ruim. E assim, as pessoas entendem, sabe? Então, acho que é uma trava nossa, sabe? Tipo, às vezes a gente quer colocar alguns empecilhos, sabe? Mas é só você usar aquilo que Deus te deu nas mãos, entendeu? Se ele te deu uma linguagem mais erudita, que Deus te use para aqueles que são mais eruditos, mas tenta parafrasear essas coisas que você fala. Então, tenta pegar uma frase que você fala e simplifica ela, como se fosse o que a NTLH faz, sabe? Boa, transposição didática. E aí você reescreve o que você falou, sabe? Enfim, não se limita a, nossa, mas eu tenho que fazer mais assim de boa. Eu aconselho também você a consumir conteúdos mais simples de entender. Por exemplo, o Luca Martini, ele tem uma linguagem mais acessível, sabe? Porque ele tenta alcançar pessoas em rave, pessoas que estão à margem da sociedade. Então, são pessoas que falam uma linguagem mais maluca, mais,
sabe? Não tão certinho, assim, tem uns erros de português e afins. Então, é legal consumir o conteúdo de pessoas que trazem essa linguagem e não deixar de consumir aquilo que traz essa bagagem também, né, de ensino, né? Acho que é isso. Eu respondi essa pergunta. Não, respondeu sim, tranquilo. São coisas que eu preciso melhorar. Agora, tem mais alguém que a gente já tem na frente encerrar. Mandaram ali no chat, calvinista evangeliza. A pergunta aqui. Eu não sei a resposta. Brincadeira. Eu sou calvinista. Então, bom, a Ellen tá com a mão levantada, esperar a Ellen primeiro. Olha no microfone. Não tava me exaltando ali no chat. Sobre João 4, eu li um livro esses dias, eu e a Ellen e a Rafa, chama O Jesus que as Mulheres Viram. Recomendo altamente esse livro, tá? Não só para as mulheres, para todo mundo. E basicamente ele faz uma análise do relacionamento de Jesus com as mulheres ao longo dos evangelhos. E nesse trecho de João 4, assim, lendo essa análise que a autora faz, algumas coisas me chamaram a atenção, exatamente porque é uma conversa que está acontecendo ali, e como é uma conversa... Tem um momento ali que parece uma conversa de doido, assim. Tipo... Porque tem uma hora que ela fala, tá, peraí, você tá basicamente dizendo que você é maior que Jacó? Tipo, ela tava achando que Jesus era maluco. E, tipo, Jesus não se importou com isso, né? Ele não se importou em, sei lá, manter uma aparência. Tipo, não, ele só queria cativar ela ali e só queria que ela ouvisse ele para que ele pudesse pregar para ela, né? Então, isso me chamou a atenção, que tem uma hora que aquela conversa ali parece maluca, mas funciona. E quando ele fala, né, então vai chamar seu marido, não tenho marido, é verdade, porque já teve 5, que tem hoje não é seu marido. O que Jesus está fazendo ali não é jogar o pecado dela na cara dela, esfregar na cara dela. Ele está mostrando, sim, o pecado, mas que mesmo ele sabendo disso, ele não rejeita ela. Então, isso tem uma aplicação prática para nós, né? Porque é isso que acontece com nós, mas também é algo que a gente pode trazer para as pessoas, né? O Elias fala isso às vezes também nas reuniões do discipulado, que às vezes tem pessoas que acham que tá tudo certo com a vida delas. Tem pessoas que acham que elas fazem tudo certo. Ele falou isso até sábado. Então, às vezes, primeiro você vai ter que falar. Vai ter que ir lá ler os 10 mandamentos e falar, se você não falhou em nenhuma dessas coisas, você tá salvo. Mas daí, se você não falhou em nenhuma dessas coisas, vamos usar uma vez por dia? Daí, se for só um por dia, enfim. Mas aí, depois disso, você tem que deixar claro que Jesus aceita a pessoa mesmo assim, né? Então, assim, tem que ter... Antes de ter a boa nova, tem que ter a má nova. Mas não dá só para expor o pecado, né? E esquecer da boa nova. Foi duas coisas que me chamou a atenção, né, nessa análise de João 4, né? Que é uma conversa, assim, muito esquisita, de primeira, assim, e que Jesus expõe o pecado não para que a pessoa se sinta condenada, mas ele expõe o pecado para revelar ele mesmo, né? Para revelar o amor que ele tem por ela. Se existe a boa notícia, porque existe uma má notícia, que é o pecado que aumentou a humanidade. Eduardo, mais uma comentário? Opa, na verdade, é parecido, assim, tá na mesma linha de vocês aí, né? A Ellen comentou alguma coisa ali, a minha pergunta é realmente assim, a Samantha, ela disse que tem a visão um pouquinho mais da Tulipe, né? Quando a gente vai abordar assim, é muito difícil você abordar. Esse é o meu erro, inclusive, porque eu levo muito para um tom mais de. Não é exatamente de debate, mas é um tom mais tipo de mostrar o que eu aprendi errado. Eu preciso tentar controlar por exemplo, minha frustração e tentar canalizar isso de uma maneira um pouco melhor, sabe? Então eu sempre falo a respeito de salvação por obras, eu sempre tenho essa questão de falar da má notícia primeiro, só que essa abordagem mesmo dos 10 mandamentos, acho que eu já vi aqueles 2 americanos, eu esqueci, eu não sei o nome deles, eu esqueci, mas eles têm muito essa abordagem de mostrar os mandamentos e mostrar onde a pessoa errou, né?
Então, acho que é mais válido do que, por exemplo, fazer toda uma aula de teologia sobre o pecado original para poder precisar apresentar para a pessoa por que ela deve ser salva. Porque esse era o meu problema. O pessoal falava, Jesus te ama, Jesus te ama. Mas me ama porque eu não estou precisando de amor. Esse era o sentido, né, que a gente pensava. E aí, é quando você entende o teu pecado, entende a gravidade, e aí você fala, nossa, graças a Deus que Jesus me ama. Eduardo, Opa. desculpa. Então, eu também tenho essa questão de falar sobre salvação por obras, né? De que nós não somos salvos porque somos bonzinhos, nós somos salvos por causa do amor de Deus, da graça do Senhor. Então, tipo, porque falar que Deus te ama não é evangelismo. Desde que o Espírito Santo te fale para falar isso. Tem um testemunho que eu ouvi, né, que o Luca contou, que ele estava num lugar de rock, aí ele foi para evangelizar, e tinha uma galera doida lá, né, enfim, e tinha um cara todo tatuado, assim, com aqueles cabelos todo doido, enfim. E a aparência dele era bem de trevas, sabe? Aí Deus falou para o Luca falar, Deus te ama. Aí ele falou, Deus, eu vou falar isso? Deus te ama? Como assim? Sabe? Querendo questionar o Criador, né? E aí ele chegou no cara, bateu no peito dele e falou, brother, Deus te ama. E aí ele falou assim que o cara começou a chorar. Porque a vida toda ele foi chamado de demônio, de toda espécie de maldição, entendeu? Então, tipo, falar que Deus te ama não é evangelismo, a não ser que Deus te. Não é. Que o Senhor te impila isso. Eu não sei se está certa essa palavra, né? Que o Senhor faça você saber que é isso que deve ser falado, entendeu? Porque normalmente a linha que eu sigo é compungir, gratidão, gente. Da gente ir por essa linha de um evangelho sólido, entendeu? Um evangelho sólido com as bases do evangelho e, claro, o poder de Deus, né? É isso. Eu queria fazer um comentário, né, de um país que tanto dado como assim, comentou, que Paulo escreve nesse. Paulo não, ele. A questão de nós estamos preparados para explicar, exortar sobre a questão quando pedem a razão da esperança da nossa fé. Quando perguntam acerca da fé. Oi. Ô, Fio, tá chiando um pouquinho. A gente. Oi. Não sei se é. Melhorou? Fala aí. Melhorou muito. Eu estava comentando que Pedro fala, né, na primeira carta de Pedro, sobre a questão de estarmos preparados com relação acerca, quando pedir a razão da nossa esperança, acerca da nossa fé, quando perguntar se é a nossa fé, nós estamos preparados. Então, precisa aqui ter uma preparação. Um outro texto também é Paulo, quando Paulo encontra na Areópago, que ele vai anunciar alguns filósofos ali, ele usa ali um ponto de contato daquela cultura para poder, a partir daquele ponto de contato, um Deus que, né, para um Deus, para uma cultura pagã, para poder anunciar o evangelho. Cita até filósofos daquela época. Então, que existe uma maneira de usar a fé sem perder a mensagem. O que importa é a missão. A maneira, o formato em que nós vamos levar vai se adequar à realidade, com cada situação. Então, como o Samanta fala que Deus te ama, ali já é suficiente para Deus tocar o coração da pessoa. É o Espírito Santo que conhece essa questão. Então, nossa abordagem sempre tem que buscar um ponto de contato, também que o Espírito nos direciona de maneira diferente nesse contexto, né? Se a gente não tiver algo, a gente vai fazer isso com mais frequência.